Olá, espero que você esteja bem. Mais uma vez te dou boas-vindas em nome da 4.0 Skills para esse nosso quarto encontro da nossa jornada, o Profissional 4.0. Tivemos aí um primeiro momento em que vocês, com o Vinícius Cardoso, tiveram uma visão geral sobre os pilares da indústria 4.0. Logo em seguida veio o Adriano Gepiac, trazendo uma visão geral sobre o perfil do técnico da indústria 4.0. No encontro passado, trabalhei com vocês atuação intencional e sucesso profissional. E para hoje, quero dizer para vocês que temos um tema fascinante, super envolvente, que tanto tem repercussões marcantes para a carreira, mas também para a vida como um todo. O tema de hoje diz respeito a níveis de consciência, resultados e carreira. Como é que anda o teu nível de consciência? Com que grau de consciência tu tem executado os teus afazeres? Né? O quanto que você tem conseguido dar de presença, né? De estar no momento sem perder o contexto mais amplo, tendo uma percepção da realidade objetiva à tua volta, à volta da tua carreira, dos teus propósitos, dos objetivos teus, da tua organização, da empresa como um todo. É sobre isso que nós vamos falar nesse encontro. Sem demora, sem delongas, vamos aqui, eu quero trazer uma definição de um autor chamado Nathaniel Branden. Acompanhe isso aqui no slide, porque é impactante. Em quase todas as grandes tradições religiosas e filosóficas do mundo, encontra-se, de alguma forma, a ideia de que a grande maioria dos seres humanos passa pela existência como um sonâmbulo. Chocante, não é verdade? Pois bem, o que é que melhor caracteriza a figura de um sonâmbulo? Quantas vezes nós já vimos em filmes, desenhos animados, quadrinhos, né, o estereótipo do sonâmbulo? E o que é mais evidente senão um estado de ausência, um estado de alienação, um estado de desconexão com a realidade objetiva? Então, quando Nathaniel Branden nos traz essa constatação, é a isso que ele está se referindo. Quanto as pessoas estão ausentes e distantes daquilo que é a realidade objetiva e concreta, e que repercute e afeta diretamente a sua atuação e os seus resultados também. Então, a primeira provocação a respeito desse tema diz respeito a isso. Por isso te perguntei, a quantas anda o teu grau de consciência? Mas o que significa, em termos práticos, viver conscientemente? Significa estar ciente de tudo o que diz respeito às nossas ações, nossos propósitos, valores e objetivos, ao máximo da nossa capacidade, qualquer que seja ela, e comportarmos-nos de acordo com aquilo que vemos e conhecemos. Ou seja, viver conscientemente implica viver conectado com a realidade, conectado com um propósito. Se eu tenho objetivos, quais são eles? Se eu tenho planos e estratégias para alcançar esses objetivos, quais são elas? Se há variáveis que estão influenciando no meu desempenho e no alcance desses propósitos, quais são elas e que providências eu estou tomando a respeito delas? A questão do viver conscientemente parece algo tão óbvio e tão elementar, mas para grande parte das pessoas parece um aspecto que está um tanto distante. E muito em parte porque, em algumas situações, a realidade objetiva ela é incômoda. Vamos falar um pouquinho disso logo mais nessa nossa conversa. Mas vamos avançar aqui, ó, tá? Porque tem um componente que é a nossa glória, mas também é o nosso fardo. Você e eu somos livres para regular o nosso nível de consciência. Ou seja, somos livres para querer perceber a realidade à nossa volta ou evitar ativamente reconhecê-la.
Então, a questão da consciência para nós, ela está como está um botão de volume para um equipamento de som. Tu pode aumentar o volume ou pode baixar. Tu pode ampliar o teu nível de consciência ou pode reduzir. E se desejar, tu pode até desligar. Tu pode simplesmente ignorar, desprezar a realidade concreta e objetiva. Tu tem esse poder, tu é livre para isso. No entanto, não passaremos impunes por uma escolha desse tipo. Não podemos nos sentir competentes e nem valorosos enquanto a nossa vida for conduzida em meio a um nevoeiro mental. E a questão da ausência da consciência ou a questão de um baixo nível de consciência, ele pode se ilustrar com isso, né? Um nevoeiro mental. Você não tem definição clara das coisas. A tua visibilidade é limitada, é comprometida. O que tu consegue decifrar daquilo que tu percebe é pouco. E muitas vezes pode ser distorcido. E ainda somos acometidos de um fenômeno muito sutil, muito sorrateiro, mas que está muito presente na vida de nós todos, que é a traição da consciência. Dada a situação, dada a realidade que se apresenta, e ela traz consigo algum tipo de incômodo, de perturbação, vai exigir algum tipo de medida, algum tipo de iniciativa. E se por alguma razão eu não quero me incomodar com aquilo, então a minha tendência natural será de trair a minha própria consciência. E como é que isso se dá? Eu quero dar alguns exemplos, né? Então, quem já não se flagrou numa situação como essa? Sei que não estou dando o melhor de mim no trabalho, mas não quero pensar nisso. Olha, a consciência, ela vem e dá um alerta. Olha, tu podia estar te dedicando mais, tu podia estar tendo mais iniciativa, tu podia estar assumindo novas responsabilidades, tu podia estar fazendo mais progresso na tua carreira. E quando vem isso, e isso vai requerer algum tipo de resposta, algum tipo de reação, como tu não quer te incomodar com isso, então não quero pensar nisso. O que eu fiz? Peguei meu nível de consciência e baixei o volume. Olha outra, sutil. Sei que há sinais que nosso negócio vai indo de mal a pior. Mas o que fizemos funcionou antes, não foi? Seja como for, esse assunto me aborrece. Quem sabe se eu ficar firme no meu lugar, a situação não se resolve por si mesma, do jeito que for. Horas, a consciência está vindo aqui dando um recado claro de que as coisas não estão boas, de que medidas precisam ser tomadas, estratégias precisam ser repensadas, revisitadas. Algo precisa ser feito. Mas a pessoa, ela se exime de fazer o que precisa ser feito. Quem sabe o tempo se encarrega e resolve tudo. Olha a outra. Sei que estou dando um passo maior que a perna, mas olha isso aqui, quantas vezes, muitas situações, às vezes de investimento, de comprometimento financeiro. E muitas vezes, sutilmente, mas quem não arrisca não petisca. Se eu não der um passo como esse, eu nunca vou ter nada. Eu encontro uma justificativa, eu encontro uma desculpa que ainda vai alicerçar essa postura, que é a postura da alienação, da ausência, do distanciamento da realidade objetiva. Me lembro do episódio que aconteceu comigo, eu já tenho um trecho, já rodei um bocadinho aí, mas em 1986 eu tinha recém saído do serviço militar e eu estava trabalhando na fábrica de motos da Yamaha, em Guarulhos, em São Paulo. E foi a primeira ocasião em que eu tive conta corrente em um banco, que era onde a empresa depositava os nossos salários. E vivia numa pindaíba, num aperto danado. E me lembro, naquela ocasião, tecnologia zero, né? Época dos computadores mainframe e tal. Então, que acontecia? Tu movimentava, né, com cheque a tua conta corrente e quando finalizava o mês, o banco imprimia um extrato da movimentação mensal, botava no envelope e mandava para casa do correntista. E eu me lembro quando eu chegava do trabalho, a minha mãe falava, filho, chegou a carta do banco para você. Como eu já sabia que a situação estava feia,
que vocês acham que eu fazia com aquela carta, com aquele extrato? Gaveta, eu nem abri, não abri. O que eu estava fazendo ali? Eu estava evitando uma realidade incômoda, sem saber das consequências que isso ia trazer para a minha vida financeira. Então, a traição da consciência, ela está mais presente do que possamos imaginar. Veja assim, em alguma situação, no ambiente de trabalho, por exemplo, você se dá conta de, poxa, eu preciso conversar com tal colega de trabalho, porque a relação não está boa, está comprometendo o fluxo do trabalho, está comprometendo os resultados do departamento. Puxa, mas se eu for lá conversar com ele, eu vou me incomodar, vai ser uma conversa tensa, ele pode ficar chateado. Quer saber? Quem sabe o tempo se encarrega. Trair consciências é isso. Em termos práticos, é isso. E está presente e está, de alguma forma, afetando funcionalidades, fluxos, processos e resultados. Então, não podemos associar a alienação com alto rendimento. O nosso propósito nessa jornada do Profissional 4.0 é contribuir para que vocês utilizem cada vez mais e melhor o potencial que está embarcado em você. E não há possibilidade de nós vincularmos essas duas coisas. A alienação, a ausência, desconexão não tem relação com alto rendimento, com alto desempenho. Se não conduzimos nosso trabalho de forma consciente, não podemos esperar muito de nossas carreiras. Vou repetir. Se não conduzimos nosso trabalho de forma consciente, não podemos esperar muito de nossas carreiras. E o que fazer então? Como é que eu consigo trazer um nível de consciência mais adequado para a minha atuação? Alguns passos. Primeiro, tenha a mente ativa ao invés de passiva. Utilize sua criatividade, sua inventividade, a sua inteligência, sua capacidade de pensar para gerar possibilidades, alternativas, saídas, né? Então, não é ficar simplesmente reativo, mas seja proativo. Utilize a capacidade que tem para criar soluções. Outro ponto, busque fatos relevantes ao invés de afastar-se deles. Indicadores, evidências, indícios. Esses fatos é que vão dar uma noção clara de como é que as coisas estão evoluindo. Então não os evite, mas busque-os ativamente. Perceba e confronte os impulsos de evitar ou negar realidades dolorosas e ameaçadoras. Isso muitas vezes, pessoal, funciona como um mecanismo de defesa. Se determinada realidade ela vai gerar dor, vai me ameaçar de alguma forma, eu tendo a evitar. Mas isso significará alienação, desconexão, ausência da realidade. Mais uma vez, não podemos conviver com isso. Querer saber onde estou em relação a meus objetivos e aos meus projetos. Não basta eu querer algumas coisas se eu não estiver associando ações concretas e fazendo um acompanhamento para ver se eu estou conseguindo evoluir na direção correta e no tempo que eu estabeleci para mim. Querer saber se minhas ações estão alinhadas com as minhas intenções. O quanto que há de congruência na maneira como eu estou agindo e a minha declaração de intenção para as pessoas com quem eu convivo, principalmente para eu mesmo. Se eu quero ser um profissional de reputação ilibada, reconhecido pela minha competência, por honrar os meus compromissos, quero ser reconhecido pela minha equipe como uma pessoa honesta, em quem se pode confiar, eu preciso verificar se no meu dia a dia e no meu comportamento eu estou atuando de maneira condizente com isso que eu quero. E ainda, ser receptivo a novos conhecimentos e estar disposto a rever antigos pressupostos. Todos nós trazemos uma imagem interna de mundo. E muitas vezes, nessa imagem, nesse pressuposto, nesses paradigmas, há alguns aspectos que não se sustentam, não são coerentes, mas estão lá, de alguma forma, interferindo a maneira como eu percebo a realidade. Então, eu preciso ter essa disposição de revisitar esses aspectos e, se for o caso, me reposicionar. Então, alguns passos
que podem te ajudar a trazer o teu nível de consciência para um plano mais adequado para os teus propósitos de carreira. Um exercício semelhante ao da aula anterior, para que você possa incorporar a questão da atuação, num nível de consciência adequado para a sua atuação. É o exercício de complemento de frases. Mais uma vez, vou te apresentar 2 frases e você deve escrever 3 finais para elas o mais rápido que você puder. Tenho certeza que esse exercício vai proporcionar para você alguns insights, algumas sacadas, algumas descobertas e reflexões muito valiosas. Primeiro, se eu realizar com 5% mais de consciência minhas atividades de hoje então o que vai acontecer se você adicionar só 5% a mais de consciência na sua atuação de hoje? Segunda frase, se eu viver com 5% mais de consciência meus relacionamentos importantes, então o que é que vai acontecer se tu trouxer 5% mais de consciência para os relacionamentos importantes que você vive? 3 finais o mais rápido que você puder. Não esquece de entrar nas nossas redes sociais, compartilhar conosco os seus insights, suas reflexões e percepções também sobre esse tema, sobre esse assunto de hoje. Espero que tenha valido a pena para você, mais um ativo que possa de alguma forma contribuir para a tua evolução profissional. Obrigado por estar com a gente aqui, forte abraço e fique bem.